Bom, então vamos dar continuidade à segunda parte desta aula de hoje. Quem não viu as aulas precedentes, que vejam, né, que assistam, antes de chegar nesta aula aqui, tá certo? E hoje estamos tratando sobre Clemente de Alexandria, né? Ele como aquele que lançou as bases necessárias para o diálogo entre a fé e a razão. Então, se você também não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né? Depois pode partilhar também esse vídeo, né, com outras pessoas, vai ficar aqui registrado. Certo? E eu me chamo Cleibson Américo, que eu nem falei isso na primeira parte, mas me chamo Cleibson Américo, porque vai que alguém, né, esteja vendo agora no YouTube, né, misericórdia. Me chamo Cleibson Américo, sou professor de filosofia, tá certo, gente? Então vamos lá. E só para partilhar, né, com vocês que eu tinha dito na última aula que eu estava para defender a minha tese de doutorado, né? E graças a Deus defendi, né, na semana retrasada. Deu tudo certo, né? Consegui lá passar pelo crivo, né, da banca de 5 doutores depois de 3 horas e meia de sabatina, de 3 horas e meia, os homens só, né, sabatinando, pergunta resposta, né? Eles, né, deram lá um aprovado, né, como doutor em filosofia. Então, só para partilhar essa alegria também com vocês, tá certo? Aldivânia vai falar. Manuel. Parabéns. Amém, muito obrigado. Parabéns. 3 horas, misericórdia. Rapaz, foi 3 horas e meia. Os caras realmente pegaram pé. E olha que a minha apresentação só foram 10 minutinhos. O resto foi só sabatina. Só. Eram 5 doutores lá para eles leram a minha tese, né, que eu escrevi. E 3 horas e pouca para me sabatinar, ver se realmente eu sabia que era aquilo que eu estava dizendo na tese, né? Processo meio tenso, doloroso, mas deu certo, graças a Deus, né? Então estou aí para com doutorado em filosofia para poder também servir, né, servir as pessoas, né, servir a própria igreja, servir a minha diocese, né, quando de mim precisarem, me chamarem, servir outras dioceses, enfim, estou à disposição sempre, tá certo, gente? Bom, então vamos lá. Então vejam, nessa catequese, né, do Papa Bento, ele falava que o Clemente ele foi aquela pessoa que no segundo momento estabeleceu as bases do diálogo entre fé e razão, foi São Clemente. E por um motivo, gente, que São João no Evangelho já havia anunciado. E aí eu vou recordar isso aqui para vocês, certo? Vou pegar aqui os patriarcados. Veja, São Clemente já havia anunciado, eu falei isso para vocês na primeira aula, que no princípio, vou pegar aqui o texto grego, viu? Só um momento. São João já havia anunciado, e Clemente vai retomar isso, que no princípio era o em arqué, né? Em arqué, que quer dizer no princípio. No princípio era o Vocês recordam o que quer dizer essa palavrinha aqui em grego? Não recordam, gente? Isso aqui vai cair na prova, viu? Logos. Muito bem. Muito bem, muito bem. Olha, ter aluno atento é outra coisa. É outra coisa. A aula flui de um jeito que é sem igual. No princípio era o logos. Logos, certo, gente? Logos. No princípio era o logos. Arqué quer dizer princípio ou origem, certo? No princípio, né? Na origem era o logos. E logos quer dizer a razão, né? Logos no sentido filosófico quer dizer a razão universal. Essa palavra logos, na verdade, ela tem vários significados, né? É uma palavra assim que ela é polissêmica. Ela tem muitos significados. Significa razão, significa palavra. E é por isso que na Bíblia ela é traduzida como palavra. No princípio era a palavra, porque também ela realmente significa palavra. Mas pode significar várias outras coisas: discurso, pensamento, sentido. Enfim, é uma palavra muito
muito cara, muito profunda e muito rica para a filosofia, para a tradição filosófica. E aí veja, São João diz que em arché e logos, né, no princípio, em arché, né, no princípio era o logos. E aí a gente recorda isso porque Clemente recordou isso, certo? Aí diz lá no capítulo 1, versículo 1, em arché e logos, né, no princípio, na origem de tudo estava o logos, era o logos. Aí ele continua, kai logos em prostonteon, e o logos estava com Deus, teon, teos, né? O logos estava com Deus. Kai teos, né? E Deus, kai teos em logos, e Deus era o logos, e o logos era Deus, certo? E a gente pula novamente lá para o versículo 14, né, do Evangelho segundo João, quando ele diz kai logos sax egineto, kai eskenos in remin, e o logos sax egineto, e o logos carne se fez, e o logos se fez carne, né? E morou, né? Eskenos, esvaziou-se, morou entre nós. Bom, isso é o que está lá no texto grego do Evangelho segundo João. Quando João chama o Cristo de Logos, a gente já viu isso, né? Ele está dizendo que aquele Logos que os pagãos, os gentios, os gregos, eles procuravam, esse Logos, ele não é simplesmente uma razão abstrata, não é simplesmente uma ideia universal. Esse Logos, ele é uma persona, certo, gente? Ele é uma hipóstase, ele é uma pessoa. Hipóstase, hipótese não, hipóstase, ele é uma pessoa, tá certo? E aí esse Logos, no versículo 14, ele diz, se fez carne e morou entre nós, e habitou entre nós. Então esse Logos, ele é uma pessoa, ele é o Cristo. O Cristo é o Logos de Deus, é o Logos eterno de Deus, tá certo? Aí veja, João vai identificar que o Logos é o Cristo, né? O Clemente de Alexandria, ele vai falar que o Logos, para os gregos, né, para os pagãos, isso antes da fé chegar, antes do querigma chegar, antes do anúncio chegar, né, simplesmente na busca que eles tinham pelo Logos, né, essa busca pelo Logos, sem eles o saberem, sem que eles tivessem ciência disso, estava conduzindo eles para Cristo. E aí o Clemente, ele vai ter essa sacada, um negócio realmente impressionante, né? O Clemente, ele vai ter essa intuição que, peraí, os judeus já tinham a lei, já tinham a Torá, né? Os judeus, eles eram conduzidos para Cristo através da Torá, da lei antiga, da lei mosaica. A lei conduzia para Cristo, porque toda a lei do Antigo Testamento, ela aponta para o Cristo, né? É por isso que os escritos, eles são cristocêntricos, porque eles vão convergindo para o Cristo. O Antigo Testamento prepara para o Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o Cristo. E tudo que está lá no Antigo Testamento é prefiguração de Cristo. Moisés é uma prefiguração de Cristo, né? Sei lá, o dilúvio é uma prefiguração do batismo de Cristo, né? Do batismo que Cristo institui. E tudo que está acontecendo ali no Antigo Testamento converge, conflui para o mistério de Cristo. Eva, né, uma figura da mãe de Cristo, né, de Maria, aquela mulher que não pecou, entende? E aí, enfim, todo o Antigo Testamento é cheio de figuras, né, de personagens que apontam, que prefiguram o Cristo. E aí o Clemente vai dizer, olha, a lei de Deus, a palavra lei quer dizer Torá em hebraico, né? A Torá conduziu para Cristo os judeus, né? Porque Deus chamou um povo e, sabendo Deus que esse povo já tinha pecado, né, já desde o princípio, Deus chamou um povo para que esse povo um dia, né, fosse salvo pelo seu filho. Isso já estava no plano eterno de Deus. E como foi que Deus foi conduzindo este povo para a salvação em Cristo, no mistério pascal? Foi através da Torá, através da lei. Deus deu a lei ao seu povo, e a lei conduziu o povo de Deus, né, o povo escolhido de Deus, né, foi pela lei. Agora, uma coisa que não tinha se pensado até então será que Deus, que conduziu o seu povo, né, os judeus, ele rejeitou mesmo todo mundo que não é judeu? Porque a maioria do mundo não é judeu, não era judeu. E aí, será que Deus permitiu que esse povo todo nascesse para ir para a condenação eterna? Aí seria um negócio danado, né?
Deus conduzia uma pequena parcelazinha e o resto de gente que não teve o mínimo contato com a lei de Deus, né? com o chamado de Deus, com a fé abraâmica. Né? Será que Deus ia mesmo permitir que esse povo todinho se perdesse? Não. E aí a sacada do Clemente é: Deus não permitiria isso. Aí o que é que Deus faz com todo mundo pagão, que era a maioria dos habitantes do planeta Terra, eram os pagãos, né? Aí o que é que Deus faz? Deus coloca no coração, na consciência dos pagãos, a lei eterna, a busca pelo Logos. Então, quando todo ser humano está procurando a verdade, está procurando a origem, o sentido das coisas, a verdade universal, ou seja, o Logos, quando cada ser humano, ainda que não tenha a mínima consciência religiosa, ele está procurando o Logos sem que o saiba, ele está procurando a Cristo, que é o verdadeiro Logos. Essa é a grande intuição de São Clemente de Alexandria, gente. Que eu acho isso um negócio realmente assim fenomenal, né? Um negócio realmente grandioso, assim, isso que o Clemente diz, né? Porque o Clemente, ele reconhece, né, uma das coisas que Deus fez na sua manifestação, na sua hierofania, na sua manifestação, né, que até então ninguém tinha pensado, que era que Deus, ele conduz os pagãos mesmo sem um explícito anúncio cristão. Compreendem? Porque veja, no Novo Testamento, sobretudo tipo ali na carta aos Efésios, São Paulo fala, né, que Deus ele se revela aos judeus, não é? Se revela aos judeus, mas ele também quer salvar os pagãos. E Paulo já tinha dito isso, né, que Deus quer salvar os pagãos, que a cruz de Cristo derrubou a inimizade que havia entre judeus e pagãos, não é? Na carta aos Coríntios também ele fala disso. Mas veja, ali nos escritos neotestamentários não aparece dizendo isso, que os pagãos de alguma forma estavam sendo conduzidos para Deus. Não, só diz que os pagãos precisam receber o anúncio. Lá realmente Paulo disse isso, que os pagãos, eles precisam receber o anúncio da fé, precisam receber o querigma, não é? Porque a eles também é destinada, que isso aqui já foi uma grande evolução, viu? Quando São Paulo diz que os pagãos também estão destinados à salvação, isso foi uma grande mudança. Porque até então a salvação era uma coisa que era pensada apenas para os judeus. Pensava-se que apenas seria salvo quem fosse do povo israelita, e que pagão nenhum jamais se salvaria. Né? Que aí quando Paulo chega e diz que a salvação é também para os pagãos, aí pronto, abriu o leque, que foi o que Jesus já tinha dito. Né? Porque quando Jesus diz que ele veio para os doentes e não somente para os sãos, ele está dizendo que ele veio para todo aquele que dele precisa. E ele também diz que ele não veio apenas para as que ele veio também para as ovelhas perdidas, que ele vai deixar, isso está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, né? Ele vai deixar as 99 lá guardadinha certinho lá, né, protegida, mas vai em busca daquela que está perdida no mundo, né, daquela que não faz parte do seu redil ainda, ou daquela que se extraviou. E quando Jesus fala isso, né, quando Paulo, né, consolida isso, está dizendo que o anúncio cristão é para todo mundo, diferentemente, né, dos judeus, que eram uma religião muito nacionalista, até hoje é assim, muito nacionalista. Eles pensavam que a salvação messiânica era somente para que fosse membro do povo. E aí Jesus vai e diz: não, eu vim para todos. Eu vim para todo aquele que crê. Todo aquele que crê e for batizado, este será salvo. Né? E aí Paulo abre o leque, né? A inimizade que havia entre judeus e pagãos, isso foi suprimido na cruz de Cristo. Compreende, gente? Porque a cruz de Cristo ela derruba o muro da inimizade, né, que havia entre judeus e entre pagãos. Isso está no capítulo 2 da carta de São Paulo aos Efésios, viu, gente? Quando ele diz assim, olha, isso capítulo 2, vou dar uma lida aqui rapidinho. Deixa eu ler a partir do versículo 11. Efésios 2:11. Lembrai-vos, portanto, de que vós outrora... Aí vocês anotam que depois vocês conferem essa passagem, que é muito bonita, viu? Essa passagem realmente é um capítulo muito bonito, esse capítulo 2 da carta aos Efésios. Lembrai-vos, portanto, de que vós outrora, os gentios na carne, ele está falando dos gregos. Gente, no Novo Testamento, quando aparece a palavra gentio ou pagão, ele está falando do povo que era grego, que era o povo helenístico, certo?
chamados de incircuncisos por aqueles que se chamavam circuncisos. Incircuncisos eram também pagãos, eram sinônimos aí, porque os circuncisos que faziam a circuncisão eram os judeus, e os judeus odiavam os pagãos, né? Odiavam de ódio mortal mesmo, né? De modo que um pagão entrar no templo dos judeus, Ave Maria, era uma profanação que tinha que lavar o piso onde o homem pisou, né? Era nesse nível. E aí veja, e São Paulo diz, né? Os circuncisos com uma circuncisão praticada na carne, lembrai-vos de que neste tempo estáveis sem Cristo, excluídos da cidadania de Israel. Veja, essa carta aos Efésios, gente, ela é escrita para cristãos vindo do paganismo. Eram cristãos vindo do mundo gentílico, do mundo helênico, tá certo? Aí é por isso que ele diz isso, que estáveis sem Cristo, excluídos da cidadania de Israel, e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, ou seja, os pagãos, os gentios, certo? Agora estás perto, pelo sangue de Cristo. Com efeito, Ele é a nossa paz. Ele que dos dois povos fez um só. E que são os dois povos? Judeus e pagãos. Dos dois povos ele fez um só, e destruiu o muro de separação, a inimizade. Na sua carne ele anulou a lei, que contém os mandamentos em forma de prescrições, para, a partir do judeu e do pagão, criar em si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz, e para reconciliar com Deus num só corpo por meio da cruz, matando assim a inimizade. E na sua vinda anunciou a paz a vós que estáveis longe, os pagãos, e paz também àqueles que estavam perto, os judeus, porque é por ele que uns e outros, num só Espírito, temos acesso ao Pai. E aí, no versículo 19 ele diz, portanto, já não sois, e veja, isso são para os pagãos convertidos, né? Portanto, já não sois estrangeiros e nem imigrantes, mas sois concidadãos dos santos e membros da casa de Deus. Gente, isso aqui é um negócio assim extremamente revolucionário que Paulo está dizendo, porque um judeu jamais diria um negócio desse em relação ao pagão, nunca, né? O judeu dizia, às vezes o judeu chamava o pagão de cachorro, de cão, né? Eram os cães, era um negócio realmente chamar de porcos. Por quê? Porque eles não eram do povo eleito. E aí Paulo está dizendo que estes que eram considerados pagãos, porcos, cães, eles são filhos, são concidadãos dos santos e são membros da casa de Deus, edificados, versículo 20, sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. E nele, e é em Cristo, que toda a construção bem ajustada cresce para formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós sois integrados na construção, para formardes uma habitação de Deus pelo Espírito. Olha, um texto desse aqui, gente, é por isso que o judeu nunca vai considerar que o Novo Testamento é a palavra de Deus, né? Porque para os judeus o Novo Testamento absolutamente não passa de livro apócrifo, de literatura, enfim, né? E ainda mais um texto dizendo que o pagão é também membro da casa de Deus. Aí pronto, isso para um judeu é uma coisa abominável. Mas foi o que Cristo fez, né? Cristo ele vem para os seus e para todos aqueles que nele crerem, o pagão, né? Então veja, o que Paulo tinha dito, né, o que Paulo falou, né, que depois vocês puderem ler esse capítulo 2 da carta aos Efésios, ou melhor, leiam a carta aos Efésios todinha, que ela é um negócio maravilhoso, ela é curtinha, né, até mesmo hoje depois da aula já dá para ler, o negócio é realmente muito bonito essa carta aos Efésios, viu gente? Muito bonita mesmo. São só 6 capítulos, bastante ler. Porque Paulo vai falar muito disso, do que Clemente vai falar, entende? Que a lei foi dada ao judeu e o povo escolhido realmente é o judeu, né? Que João Paulo II, né, chamava de nossos irmãos mais velhos. Eles são nossos irmãos mais velhos, porque a aliança foi dada primeiro a eles. Agora, a aliança foi dada a ele, mas quando Cristo veio, Cristo ele estende essa aliança para todo aquele que nele crê. É por isso que ele diz lá, né, no capítulo 3, que aquele que o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Porque ele veio para o crente, para todo aquele que nele crê, seja judeu, seja pagão. Essa separação em Cristo ela foi anulada, né? A cruz representa, né, a destruição
desse separatismo que havia entre os povos, porque na cruz todo mundo se encontra, a cruz como sinônimo, com símbolo da unidade, e não é sem motivo, né, que todo cristão no mundo faz o sinal da cruz, porque a cruz ela é símbolo da unidade cristã, né? E eu não sei por qual motivo é que alguém vai dizer que a cruz é sinal de maldição, meu Deus do céu. Que a pessoa que diz que a cruz é sinal de maldição era para apanhar com a Bíblia, para alguém pegar a Bíblia e dar uma pisa. Porque basta ler os textos, né? Uma coisa assim auto-evidente. Não tem, meu Deus. Porque a cruz ela destruiu a inimizade. A cruz ela destruiu a inimizade e fez dos povos um só. Compreendem, gente? Que quando, né, geralmente o pessoal protestante, né, diz que a cruz é sinal de maldição, aí pegam apenas um único texto para dizer um negócio desse. Repare, que está na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, quando diz que maldito seja aquele que for pregado no madeiro. Aí pegam esse texto para dizer, a cruz é sinal de maldição. Só que o próprio texto não está dizendo que a cruz é sinal de maldição, está dizendo que maldito é o que for pregado no madeiro. E por que o texto diz isso? Porque o Cristo se fez maldição para nos salvar. Porque ele esteve na cruz, e só quem ia para a cruz realmente eram as pessoas malditas, os assassinos, pessoas que cometiam crimes muito graves, era o que ia para a cruz. E Cristo foi acusado de crimes muito graves, né, de tipo de querer destruir o império, né, de querer se sublevar contra o império. Então as acusações de Cristo foram tão graves que ele mereceu a cruz, né? Os romanos aplicaram a pena capital, que era a pena mais cruel, a pena mais grave, que era a pena de cruz. E só ia para a cruz quem era realmente considerado maldito do povo. E Cristo foi, veja, a humilhação dele foi tão grande que a morte dele não foi uma morte decente. É neste sentido que o texto está dizendo. Que Cristo não teve nenhuma morte decente, ele teve uma morte das pessoas malditas. Das pessoas que realmente são humilhadas mesmo. E embora ele fosse um inocente, ele morreu de modo extremamente humilhado. Então o texto diz, né? Maldito é quem for pregado no madeiro da cruz. Porque a morte era realmente uma morte muito violenta, não é? E aí o texto está dizendo isso, maldito aquele que for, porque Cristo se fez maldição para nos enriquecer com sua bênção. Agora, é na cruz que Cristo salva o mundo. É na cruz que Cristo une os povos. É por isso que, veja, nós aqui fizemos o sinal da cruz, né, lá na China, em Singapura, lá na Groenlândia, Estados Unidos, na Europa, na África, onde quer que tenha um cristão, ele vai fazer o sinal da cruz. E quando ele faz um sinal da cruz, quando ele traça o sinal da cruz, ele se une a toda a comunidade cristã que está no mundo todo. Porque a cruz é símbolo da unidade cristã, é um dos símbolos da unidade cristã. E existem outros, né, como a liturgia, o credo, são símbolos que unificam as pessoas onde quer que elas estejam. Entendem? E aí veja, São Paulo tinha dito isto, não é? São Paulo tinha dito que os povos agora eles podem ser unidos na cruz de Cristo. A cruz é o símbolo da unidade e da salvação. O Clemente de Alexandria vai pegar desta ideia de São Paulo e vai ampliar. E aqui é uma coisa impressionante que São Clemente faz. Ele vai ampliar a compreensão disso, que nem Paulo certamente pensou nisso, de como esse negócio era muito maior do que aquilo que ele falou. Porque São Clemente vai dizer que não somente os diversos povos eles se unem na cruz de Cristo, quanto os pagãos, ele vai dizer que mesmo os pagãos, sem ter a mínima consciência disso, eles, quando estavam buscando o Logos, quando estavam buscando a razão, o porquê das coisas serem o que são, o porquê de tudo existir ao invés do nada, a origem de tudo, a arqué, não é? O elemento original, quando eles estavam procurando isso, sem o saberem, eles estavam procurando Cristo. Porque o Cristo é a verdade de Deus. Porque o Cristo é a verdade da realidade. Porque o Cristo ele é a verdade. Então quando o filósofo, né, quando o povo grego que estão procurando o Logos, a verdade, eles estão procurando o Cristo. Aquele que disse, e aí, né, eu pego aqui para vocês, lá na Índia novamente, vocês anotem para vocês verem, viu? Lá no Evangelho segundo João, no capítulo 14, no versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Quando ele diz: Ego eimi re rodóis kai re aletheia kai re soé.
Gente, esse versículo 14 do Evangelho segundo João é um versículo extremamente importante para a gente entender, inclusive, o que São Clemente está dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Esse versículo é muito caro, viu, gente? João 14, 6. Eu sou o caminho, ego eimi, né? Ele está dizendo eu sou, ego. A palavra ego, daí a palavra ego mesmo, né? Eu, né? A palavra quer dizer eu. Ego eimi, eu sou o caminho. Ego eimi, eu sou o rodós. A palavra rodós quer dizer caminho, certo? Que daí foi que surgiu a palavra rodovia. Rodovia é o caminho. Rodoviária, né? É o lugar onde a gente vai para pegar o caminho, entende? Ego eimi, rodós, eu sou o caminho. Kai re aletheia. A palavra aletheia, gente, é a palavra que significa verdade em grego. A palavra aletheia. Anotem essa palavrinha que ela é bem importante também, viu? A palavra aletheia se escreve assim: aletheia. Cai aletheia. Aletheia. Aí vejam, e aí em seguida eu vou voltar aqui para a letra, mas aí ele diz: ego eimi kai rodóis, eu sou o caminho. Tá certo, Anderson, vai lá, meu irmão, vai em paz. Eu sou o caminho. Aí cai aletheia, né? A verdade, cai zoé. A palavra zoé quer dizer vida, certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu só abrir um parênteses aqui que, né, não tem muito a ver com o nosso tema, mas só para comentar, já que eu estou falando desse versículo, quando ele diz eu sou a vida. A palavra vida, gente, vocês tomem, né, conhecimento disso aí. A palavra vida em grego se diz de duas formas. Vida. Vocês podem anotar isso se vocês quiserem, viu? A palavra vida se diz de duas formas em grego. É a palavra, vocês colocam vida. Vida tem dois sentidos. É a palavra bios e a palavra zoe. A palavra bios e a palavra zoe. Aí a diferença entre elas é que a palavra bios, que é diferente da palavra zoé. Vejam, a palavra bios significa vida. A palavra zoé também significa vida, só que bios é a vida biológica. Bios quer dizer a vida deste mundo, a vida dos seres deste mundo. É a vida que pertence a esta dimensão, a dimensão deste mundo, a dimensão humana, a dimensão deste mundo, do nosso planeta. É por isso, e daí surge a palavra biologia, o estudo da vida, né? Logia, pronto, a palavra logia, gente, toda palavra que termina em logia vem de logos. Logia, logia vem de logos, que significa razão, ou estudo, ou ciência, tá certo? Aí tipo biologia é o estudo da vida, psicologia, logia, né, que é o estudo sobre a psique, sobre a alma. Psique é a alma, né, em grego. Então bios quer dizer vida, mas em sentido biológico, no sentido da vida deste mundo. E zoé significa vida no sentido de vida eterna, no sentido de vida eterna. A palavra zoé é bios no sentido de vida, mas de vida eterna, tá certo? Então no Novo Testamento, sobretudo João, quando ele usa a palavra vida, ele não está falando no sentido biológico, ele está falando nesse segundo sentido, da vida no sentido de zoé, que não deu nem para vocês verem aí, não foi? Zoé, tá certo? Que é a vida plena. Zoé quer dizer a vida plena, a vida do Espírito, a vida eterna, certo? E é neste sentido
que deve ser compreendido um outro texto que está lá em São João também, no capítulo 10, no versículo 10, quando ele diz assim: eu vim para que todos tenham vida, né? João 10, 10. Zoen exosim. Eu vim para que tenham a vida. Só que quando ele diz a vida, ele não está dizendo esta vida, a vida bios. Ele está dizendo esta vida, eu vim para que vocês tenham esta vida, a vida plena, a vida eterna, a vida do Espírito. Compreendem, gente? Por quê? Porque o pessoal, sobretudo o pessoal da teologia da libertação, né, que faz tenta fazer essa leitura politizada e socializada, né, do socialista, né, dos evangelhos, pegam este versículo de João 10, 10 para dizer: olha aqui, tá vendo aqui? Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E aí a vida é pão para todos, a igualdade econômica, e aí vai colocar todas as condições materiais de existência. Que Deus quer que a gente tenha isso, é claro que Ele quer, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que, embora Deus queira isso, mas o que Deus veio, o que Jesus veio realmente nos trazer é a vida plena, é a vida do Espírito, é a vida eterna. Fecha esse parêntese aí, tá, gente? Então, voltando lá para o versículo 14, quando ele diz assim: eu sou a verdade, cai aletheia. A palavra verdade é aletheia, certo? Gente, a palavra aletheia é uma palavra bem importante para a tradição filosófica e para a tradição bíblica também, né? A palavra aletheia é uma junção de duas palavrinhas. A, que é o prefixo de negação, o prefixo de grego, né, de negação, que significa não. E letheia vem do grego lethein, que significa escondido. Ou também oculto, né? Escondido ou oculto. Portanto, o que é a verdade? É aquilo que não se oculta. A verdade é aquilo que não se esconde, porque o contrário dela é que se esconde. Você vê que a mentira sempre encobre alguma coisa, né? É por isso que ela é mentira, porque a mentira sempre falseia, né, para encobrir alguma coisa. Porque a mentira não pode se mostrar, ela não pode mostrar a realidade como ela realmente é. E todo esse ocultamento, todo esse velamento, né, da realidade e da verdade é a mentira, né? Você vê que quando diz, por exemplo, que o diabo, né, São João diz isso: o diabo, ele é o pai da mentira. Por quê? É aquele que oculta as verdades, que oculta a realidade. E a verdade é a própria realidade, que não precisa se esconder. Compreende? Já a mentira é sempre um ocultamento, é sempre um escondimento da verdadeira realidade, do que realmente aconteceu. Isto é mentira, né? Então veja que quando alguém vai dizer uma mentira, sempre tem que maquiar para esconder alguma coisa. Já a verdade não. A verdade é aquilo que não se esconde, aquilo que se mostra por si mesmo. E neste sentido, um correlato da verdade é a própria realidade. Veja, a realidade, tipo, nós estamos aqui. Se você olhar ao seu redor, você vê o mundo, você vê as coisas ao seu redor, você está na sua casa, né? Nós estamos aqui ao vivo, nós estamos... Isto é verdade. Ninguém pode dizer que isso não está acontecendo. Porque quem quer que diga que isso não está acontecendo, está falseando, está escondendo a realidade. Compreende? E a verdade é dizer que no dia 11 de março de 2025 nós tivemos aula à noite. Pronto, ninguém vai dizer o contrário disso. Porque a verdade é a realidade. A verdade, ela é também correlata da luz. Enquanto que a mentira é um correlato das trevas, né, um análogo das trevas, a verdade, ela é um correlato, é um análogo da luz. A luz é a verdade. Veja, quando Jesus diz, não é, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue nunca andará na escuridão. Isso está no capítulo 3 do Evangelho segundo João, né? Eu sou a luz do mundo. Quando ele diz a luz, ele está dizendo: eu sou a verdade, não é? Eu não preciso esconder nada para vocês, né? Quem andar comigo vai estar plenamente na realidade, vai estar na luz. Compreende? E aquele que vive longe do Cristo vive né, fora da realidade, vive longe da verdade, vive longe da luz.
vive uma vida de ocultamento, entende? Já aquele que vive com Cristo vive na luz. É por isso que a vida do cristão tem que ser uma vida transparente, uma vida na luz. O cristão não pode mentir, né? O cristão não pode esconder, né? O cristão não pode viver uma vida dúbia, por exemplo. Por que o cristão condena o pecado? Porque o pecado é uma vida dúbia. O cristão não pode viver escondendo as coisas, né? Por quê? Porque ele é filho da luz. É o que São João diz lá na primeira carta, né? Vós sois filhos da luz, sois filhos do dia. Entende? Então a verdade, gente, ela, quando no seu sentido etimológico, quando ela diz que é aquilo que não se esconde, né? Porque ela se mostra por si mesma, ela é a luz, e aí ela acaba sendo também um análogo do sol, não é? E veja, na luz do sol, na luz nós vemos a luz. Lá no Salmo 118, né, diz isso: na tua luz nós vemos a luz. Entende? Então quando o Cristo diz que ele é a verdade, a aletheia, ele está dizendo que ele é aquele que não se esconde, e quem viver com ele viverá também uma vida não escondida. Viverá uma vida à luz do dia, uma vida transparente, uma vida sincera, uma vida conforme a verdade. Compreendem? Então a verdade, é preciso entender isso aqui, que a verdade, o que é a verdade? A própria realidade. A verdade é aquilo que acontece, aquilo que é, aquilo que está. Isto é a verdade. Compreendem? E aí veja, a gente poderia até aqui recordar, não é, o que quando falo, né, desse conceito etimológico de verdade, e mesmo quando falo da verdade que o Cristo diz, né, que ele próprio é a verdade, eu sempre recordo, gente, o mito da caverna de Platão. Você já deve ter visto o mito da caverna de Platão, não é? Que tinha lá uns prisioneiros que ficavam lá no interior da caverna, né? E nunca tinha visto a luz do dia, nunca tinha visto as coisas como realmente são fora da caverna. O que eles viam era somente sombras projetadas, né? De pessoas com objetos que passavam no começo da caverna, né? E projetava, né? A luz projetava a sombra, e aqueles prisioneiros viam apenas as sombras. E por nunca ter visto as coisas como elas realmente são, eles achavam que as sombras eram o que era a verdadeira realidade. Mas um dia um daqueles prisioneiros consegue se soltar e sai da caverna e vê as coisas como elas realmente são. Conseguem ver os objetos, e aí percebe que lá eram somente sombras. Aqui fora eles conseguem ver a realidade como ela realmente é. Conseguem ver a verdade, né, das coisas. Só que quando ele volta lá para a caverna para dizer aos outros prisioneiros que os objetos reais está lá fora e não está aqui nas sombras, eles não acreditam, porque eles se acostumaram a viver nas sombras, se acostumaram a viver ali, né, com aquelas meras opiniões das coisas, e não conheciam a verdade. E veja, a verdade é esse sair da caverna, é sair da escuridão para ver as coisas como elas realmente são, né? A verdade é ir para a luz, é caminhar para a luz. Compreendem? É ver as coisas como elas realmente são. Que inclusive esse é o conceito de educação. Viu, gente? Só para fazer um outro correlato aqui, né? Porque a pessoa vai fazendo esses links, meu Deus do céu. Para fazer um outro correlato, isso é o que significa o próprio termo, educação. A palavra educação em latim, ex ducere, é a junção de duas palavrinhas. Ex quer dizer para fora, e ducere quer dizer conduzir. A educação é conduzir para fora. É tirar a pessoa da escuridão, da ignorância, e levá-la para a luz, para fora, para a verdade. A educação, ela é para conduzir a pessoa para a verdade, para a luz. E a luz é a verdade. Porque quando conduz a pessoa para a realidade, está conduzindo ela para a verdade. É por isso que a educação, ela tem que levar a pessoa para o conhecimento verdadeiro das coisas. A educação, ela não pode ser um processo de doutrinar a pessoa para as coisas erradas, para viver a mentira, para acreditar na mentira. Isso aí é uma abominação da educação. A educação tem que levar a pessoa para a realidade, para a verdade das coisas. Compreendem? E tudo isso, veja, que tudo isso aqui está totalmente interligado. Aluno, Carla Cristina, na verdade não quer dizer sem luz, não. Alguns dizem isso, né? Porque a palavra aluno, né, faz pensar que seria sem luz, porque a palavra, o prefixo a quer dizer não, né? E luno vem de lumino, em latim, que significa luz. Mas aí teria que juntar um prefixo grego com um radical latino. Aí por muito tempo se disse isso, o aluno é aquele sem luz. Que é sem luz, realmente é sem luz, mas não é isso que
que está dizendo, né? Porque tipo, você pega um menino na escola, o menino, ah, meu Deus, o pior é que o menino nem sabe nem quer saber, que hoje em dia os meninos estão assim, né? Nem sabe nem quer saber. E a pessoa que fica insistindo para ensinar para o menino lá na escola. Tá uma esculhambação na educação. Aí veja, mas a palavra aluno na verdade não deriva de a mais lumino, deriva de alere. Alere quer dizer alimentar. A palavra aluno vem de alere, é um verbo grego, né? Alere quer dizer alimentar. O que é o aluno? Aquele que está se alimentando, que aí é no sentido de lactante, né? O aluno é um lactante, ele está se alimentando do conhecimento, que é desta palavra alere que também deriva a palavra altar. A palavra altar também deriva, né, do radical alere, porque o altar é o lugar onde a gente se alimenta, é o lugar do alimento. Compreendem? Vocês escrevam também isso aí, de repente seja importante saber. A palavra altar, né, vem de alere, que significa alimentar. O altar onde nós nos alimentamos. Por isso que se diz que o altar é o lugar da comunhão. Entendem? Então veja, quando Cristo diz eu sou a verdade, não é? Ele está dizendo que ele é a própria luz, que ele é a própria realidade. Ele é a própria realidade. E que esta verdade que todo ser humano procura, porque gente, olha, isso é uma lei natural. Quem disse isso foi São Tomás de Aquino, viu? A verdade, né, é uma lei natural, uma lei de consciência. O ser humano, onde quer que ele esteja, ele pode ter religião, não ter religião, enfim, ele tem uma lei natural nele que o faz discernir entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal. Isso é uma lei natural. Não importa se o ser humano já aderiu à fé ou não aderiu à fé. Ele sabe distinguir o bem do mal e sabe distinguir a verdade da mentira. E foi essa lei eterna, essa lei natural eterna, que está no coração de todo ser humano que já viveu nesta terra, que São Clemente de Alexandria vai dizer que estas pessoas que não conheceram a Cristo, mas sem o saberem, era conduzido pelo Logos eterno. E isso nós falaremos um pouco mais na próxima aula, porque já deu a nossa hora, gente. Misericórdia. Eu vou só encerrar aqui, mas vocês continuem ainda um pouquinho aí na sala, tá? Então nós encerramos. Quem não é inscrito aqui ainda no canal, que se inscreva no canal, deixe seu joinha, né? E também deixe seu comentário. Bom, então deixa eu interromper aqui.